Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Seja uma noite bem tranquila para nós e que possamos desenvolver muito bem o tema da noite. Antes da gente começar, vamos primeiramente relaxar um pouco, fechar os nossos olhos alguns instantes, passar uma esponja na nossa mente, limpando-a de tudo aquilo que possa nos prender ao mundo lá fora, aos nossos problemas, às nossas aflições, às nossas dificuldades. Para que assim a gente possa usufruir muito bem desse espaço de tempo que nos fora concedido, para que nos reajustássemos, para que nos fortalecêssemos, para que nos deparássemos com a espiritualidade maior, e nesse contato, para que pudéssemos angariar forças, energia, para levar adiante a nossa existência. Deus, nosso Pai, ilumine, ampare e fortaleça a cada um de nós. Que a sua luz recaia sobre todos os irmãos aqui presentes. E também sobre todos aqueles que essa noite aqui não puderam comparecer, mas que estão vinculados a nós pelos laços do coração. E onde estiverem, receba esse influxo de amor, de serenidade e de paz. Que nossos queridos mentores espirituais possam também estar ao nosso lado, nos intuindo, nos protegendo e nos fortalecendo, fazendo-nos compreender a grandiosidade da vida, a grandiosidade desse período existencial que estamos a viver nesse orbe, a sua importância, e que tenhamos o maior êxito nessa jornada. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça, hoje, agora e sempre. E assim seja. Muito bem, meus amigos. Nós hoje estamos entrando no título Evolução em Dois Mundos, no livro do Francisco Cândido Xavier, trazido pelo Espírito André Luiz, que é o 60º livro da Lavra do querido Chico. 60 livros, que nós já, assim, bem superficialmente, falamos um pouquinho sobre cada um deles nesses 3 anos anteriores. Estamos chegando ao 60º. Temos uma longa jornada ainda até chegar a quase 500 livros. Não sei se eu vou estar aqui quando estiver chegando nesse número. Mas o mais importante do que falar sobre os livros é incentivar cada um a leitura. Incentivar cada um a se engrandecer espiritualmente e intelectualmente. Esse livro, Evolução em Dois Mundos, que aqui é tratado, ele é um livro, para alguns, extremamente difícil. Extremamente difícil. Tanto é que hoje eu vou fazer alguma resenha de só a primeira parte dele. E se eu tivesse tempo suficiente para falar sobre tudo que está contido no livro, eu ia gastar mais ou menos, sem exagero algum, 2 a 3 anos para falar sobre o que está aqui relatado. Por isso, eu aconselho aqueles que querem entender um pouco o tema que nós vamos abordar hoje, que procurem como facilitador no YouTube o programa da TV Mundo Maior chamado O Espírito da Letra, que é guiado ali pelo André Luiz Ruiz, que retrata capítulo a capítulo o que está aqui no livro em forma de estudo. Então ele vai mostrando-nos cada palavra, cada termo,
explicando assim, trazendo uma linguagem mais simples de entendimento, que facilita muito, porque quem já pegou esse livro viu que as palavras aqui contidas não são do nosso cotidiano. Então, há realmente uma grande dificuldade de entendimento. Porém, nós vamos entrar, logicamente, inspirado no livro, falando no tema da noite de hoje. Uma das coisas mais importantes para que a gente saiba delinear bem a nossa vida, saber o que a gente quer, quais são os nossos objetivos, qual o nosso futuro, como deve ser pautado o nosso procedimento, é necessário um entendimento básico que nós vamos compreender nesse livro aqui. É a resposta a uma das perguntas mais elementares que todo mundo faz. Quem nós somos? Entender quem nós somos é importantíssimo para a gente saber delinear a nossa existência. Por tantos e tantos séculos, nós ouvimos a premissa de que nós éramos filhos de Deus. E concordo plenamente. Criados por Ele. Concordo plenamente. Mas aí vem uma vírgula e um acréscimo que não é a realidade. Criados no momento do nascimento físico. Aí está o grande equívoco nosso. Porque, se fosse verdade, nós teríamos apenas uma existência. Se fosse verdade, nós teríamos sido criados ali em condições distintas. Uns, logicamente, nascendo em berço de ouro. Outros, em extrema pobreza. Uns, na mais estruturada família, outros órfãos, uns com a saúde plena, outros nem sequer o raciocínio exato possuíam. Então, onde há a lei da equidade? Não há. E essa pergunta básica já demove essa colocação de que nós fomos criados quando viemos a este mundo. Por quê? Porque outra pergunta básica que o Espiritismo nos orienta é a seguinte: o que é Deus? Deus é a experiência suprema, causa primária de todas as coisas, e uma das características dele é ser soberanamente justo e bom. E aonde há justiça nisso aí? Não há. Então, logicamente, como Deus é perfeito e não erra, a gente já de ver que há alguma coisa de estranho nessa colocação. Só que é compreensível que a humanidade pense, a grande maioria pense dessa forma, devido ao que? A limitação nossa. Nós somos espíritos que estamos ainda num grau de adiantamento muito, muito superficial, muito pequeno. Recém-saídos ainda da animalidade. Se a gente estudar um pouquinho a história da nossa evolução, a gente vai ver que quantos mil anos que há civilização aqui na Terra? É um período de tempo muito curto para alcançarmos um patamar tão elevado de conhecimento. Ou seja, de acordo com o grau de adiantamento de cada um de nós, existe uma concepção da realidade. Essa realidade que nós vemos hoje em 2022, logicamente difere da realidade de 200, 300 anos atrás, que difere da realidade de 500 anos atrás, que difere da realidade de 1000 anos atrás, e assim vai. Então, chegou um tempo em que nós precisamos de respostas. Para prosseguir,
na nossa evolução, precisamos de respostas. A gente anseia por respostas. Só que uma das coisas básicas na vida de cada um de nós chama-se livre-arbítrio. A gente faz o que nós quisermos. A responsabilidade das nossas escolhas, por conseguinte, é só nossa. Então, tudo aquilo que nós fizermos, tudo que optarmos, tem uma consequência. E isso é importante para o nosso amadurecimento. Imagine se nós, quando viemos a esse mundo, tivemos todo o acompanhamento de nossos pais, até a adolescência, até a fase adulta. Chegou na fase adulta, 18 anos, aí o nosso pai fala assim, não, você é filho nosso, nós vamos cuidar de você até o desencarne. Vamos tomar conta de todas as suas decisões até que você se vá desse mundo. Qual a experienciação que essa criatura vai ter? Nenhuma. Qual o merecimento? Nenhum. Porque tudo vai ser definido pelos outros e não por ele. Por isso, como a própria vida nossa nos orienta, temos que ter a nossa liberdade. Chega um ponto que nós temos que fazer a nossa vida, nós temos que fazer a nossa escolha, nós temos que fazer a nossa família, nós temos a responsabilidade de tomar conta dessa família, e por aí tudo vai se desencadeando. A nossa vida pode ir para um lado bom ou pode ir para um lado ruim, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas opções. Tá. Se na vida normal nossa é desse jeito, na vida espiritual não é diferente. Nós temos sim uma grande liberdade de escolha. E chega um ponto que nosso espírito anseia por respostas. Quem que nunca perguntou? Quem sou eu? Da onde eu vim? Quem me criou? Isso é justo? Isso é injusto? O que eu estou passando é justo? É injusto? Será que as coisas são dessa forma mesmo? Questionar é importantíssimo para se compreender. Então, muitas vezes as pessoas mais antigas que vêm ao centro vão ouvir superficialmente falar quem nós somos. Ah, nós somos criaturas multimilenares. Fomos criados simples e ignorantes. Fomos escalonando em vários estágios nos mais diversos reinos, até chegar à condição hominal, quer dizer, estagiamos no reino animal, no reino vegetal. Né? Então, isso é muito falado no centro espírita, superficialmente. Aí, assim como eu, acho que todo mundo tem a mesma dificuldade de compreender isso. A vida em outros reinos. Muita dificuldade. Porque sai um pouco do nosso ponto, nossa zona de conforto de pensamento ali, de entendimento. A gente tem que ampliar a nossa mente para alocar ali novos padrões de visão e novo tipo de informação para a gente criar esse universo interior que assimile esse conteúdo. Então, no Evolução em Dois Mundos, explica, detalhe por detalhe, toda a nossa trajetória, desde o que se aborda, né, nessa questão, desde o simples elemento. A primeira fagulha, e as recém-saídos do forninho ali de Deus. Que no livro vamos chamar de mônadas. Eu creio que todos já devem ter ouvido falar essa palavra por aí. Ouvido falar essa palavra, mônadas. Seria o quê? O princípio, né? O princípio de tudo. Só que, na vida, a gente vai entender que nada, absolutamente nada, desde o princípio, ocorreu com facilidades. E sim por merecimento, por esforço e superação, por esforço e superação. E assim se dá o desenvolvimento, assim se dá a evolução. A gente fala muito na doutrina espírita em evolução, e muitos não sabem
muito bem o que quer dizer evolução. Ah, nós estamos aqui no mundo para evoluir. Tá. A gente sabe todos os ângulos dessa afirmação? De uma forma assim genérica, a gente fala que temos que evoluir intelectualmente, melhorando o nosso padrão intelectual, e evoluir moralmente, melhorando o nosso padrão moral. Mas é muito sintético isso. Muito sintético. Então, se você sintetiza muito, facilita muito a compreensão ali, você perde ângulos que são importantíssimos. E quando você começa a abordar, a entender um pouquinho como que se passou a revolução nossa, que aqui retrata nós, você vai ver como que é altamente complexo tudo. E para chegar nesse patamar, demorou muitos milênios. Muitos e muitos. E uma das coisas mais interessantes, que é o que eu gostaria de abordar hoje, é justamente o título Evolução em Dois Mundos. Dois mundos. Que mundos seriam esses? Olha, evolução, desenvolvimento do ser em dois mundos. Nós conhecemos o nosso mundo físico. Sabemos que existe o mundo espiritual. Então o desenvolvimento se processa nos dois mundos. Tá, quem que nós somos? Nós somos esse ser que temporariamente habita esse corpo de carne. Então, a representação nossa no mundo material é o nosso corpo material. E no plano espiritual, seria o quê? Seria o nosso corpo espiritual. Então temos dois corpos. Estou falando de uma forma bem simples de entendimento. Temos dois corpos. Beleza. Um que nós utilizamos no corpo espiritual, no plano espiritual, outro no plano físico. Tá, qual que está aqui agora, presente? Eu, nós aqui. O físico e o espiritual junto. Estão os dois juntos. E o que acontece? À medida que nós vamos relacionando-nos com as pessoas, ou travando contato com novos conhecimentos, o que evolui? O que melhora? O nosso físico, nosso conhecimento intelectual daqui. Consequentemente, os dois não estão juntos? E o espiritual também evolui. Certo? Muito bem. Então, nessa existência que estamos travando, estamos modificando-nos fisiologicamente, e isso influencia por demais no nosso DNA. Tá? Tanto é que o aperfeiçoamento dos corpos nossos estão se dando a cada geração. Se vocês prestarem bem atenção e pegar uma foto nossa, contemporânea, aí uma panorâmica de 2022 agora, a população, e pega uma foto lá do começo do século passado, 1910, 1920, e pega essa panorâmica e veja os corpos, veja as fisionomias, veja as pessoas, vocês vão ver que o padrão mudou. Isso em algumas dezenas de anos. Está mudando cada vez mais aceleradamente. Então, o que se processa? Se evolui no plano físico, no nosso corpo, que vai passar de geração em geração, porém é refletido e registrado no nosso corpo espiritual. Por isso que quando retornamos para o lado de lá, retornamos com a bagagem maior, mais aperfeiçoada ou prejudicada conforme as nossas ações aqui nesse plano. Temos um corpo físico e um corpo sutil. O próprio nome sutil quer dizer o quê? Que ele é muito sensível.
sensível ao quê? Ao nosso pensamento, às nossas ações. E tudo que nós fazemos aqui, plasmamos nele. Então, a nossa arca do tesouro, a nossa garantia de uma vida melhor, futura, está no presente. A cada vez que nós acertamos nas escolhas, a cada vez que nós perdoamos, cada vez que nós sublimamos o nosso sentimento maior, que é o amor, a caridade, a fraternidade, nós colocamos nesse baú toda a nossa riqueza. E quando retornamos para o lado espiritual, temos um corpo espiritual muito mais bem elaborado, muito mais sublimado. E o contrário também se dá. E quando fazemos más escolhas aqui no plano físico, e vamos colocando nesse baú nosso rancor, dor, sentimento de revolta, de vingança, maldade, etc. Estamos o quê? Criando uma arca enorme de desavenças que vamos ter que nos desfazer. Então vamos ter ali um grande peso que vamos ter que nos desfazer dele posteriormente. Então é simples assim. Quando nós falamos de lei de ação e reação, tudo que nós fazemos tem repercussão. E tudo que nós fazemos vai decidir o nosso futuro. Tanto a beleza nossa, física e espiritual, vai ser sublimada a partir do nosso pensamento, como o contrário também. Todos os nossos equívocos vai se tornar empecilho para o futuro. Bom, essa é uma coisa lógica que sempre abordamos no centro, mas aqui no livro Evolução em Dois Mundos a gente vai ver detalhes, detalhe por detalhe, como que tudo acontece, porque está tudo vinculado. E é um livro que não se pode ter muita pressa de ler, é um livro para ser estudado, porque tem muitos e muitos detalhes importantíssimos, que seria extremamente difícil abordar em alguns minutos. Então, estou passando só uma panorâmica para que vocês aguçem a curiosidade e procurem entendimento nessa área. Nós vamos ver aqui como que se processa a vida em reinos distintos. Como que a evolução se deu nos corpos físicos até chegar à condição hominal. Isso na primeira parte. Na segunda parte nós vamos tratar de alma, já no espírito, já num certo grau de adiantamento. Vamos dizer que é na parte que nós estamos para frente. Vamos abordar outros ângulos maiores. Aqui nós estamos ainda lidando na parte primitiva, da evolução dos corpos. Mas depois vamos falar da evolução do espírito. E isso é importante porque nós estamos numa fase, eu creio, que ninguém mais quer ser imediatista. Se estamos aqui, nós queremos compreender, queremos respostas, queremos saber para aplicar bem na nossa existência. Eu creio que nós estamos numa fase que não precisamos mais de historinhas para fazerem com que a nossa vida se torne menos penosa. Mas nós precisamos de uma realidade para saber o que nós somos e o que nos aguarda. Porque o fato de desconhecer pode nos levar por caminhos muitas vezes tortuosos. A simplificação da vida pode fazer com que nós nos deixemos levar para o lado fácil e muitas vezes escuro das escolhas, e isso venha nos endividar e venha nos prejudicar as escolhas a serem feitas. Eu creio que todos aqueles que se ditam cristãos, estão propensos a fazerem o bem,
a serem pessoas trabalhadoras, honestas, com todas as virtudes possíveis. E precisamos ter total compreensão de que nós não possuímos ainda essas virtudes plenamente. Precisam ser trabalhadas. Mas, às vezes, nós não fazemos isso por comodismo. Ou deixa para depois, ou vai naquela onda, todo mundo está assim, por que eu tenho que ser diferente? Por que eu vou ter que me esforçar mais? Vou conforme a maré está me levando. E isso é um largo equívoco. Porque quando a gente deixa a vida levar-nos para todos os lados, nem todos os lugares que chegaremos vão ser bons. Então, é imprescindível que saibamos delinear os nossos roteiros, os nossos caminhos. Saber quem nós somos é imprescindível, volto a reiterar isso, para a nossa jornada. Vou ler rapidinho aqui, só alguns tópicos que são abordados no livro. Começa lá sobre fluido cósmico. Depois nós vamos falar sobre, o livro abordar sobre corpo espiritual. Depois entra na parte evolução e corpo espiritual. Automatismo e corpo espiritual. Células e corpo espiritual. Evolução e sexo. Evolução e hereditariedade. Evolução e metabolismo. Evolução e cérebro. Palavra e responsabilidade. Existência da alma. Alma e reencarnação. Desencarnação, desculpa. Alma e fluidos. Todos esses temas aqui básicos se dividem em muitos e muitos tópicos, explicando sobre cada um dos assuntos. São altamente complexos, mas aí você consegue começar a entender realmente quando se fala que nós vimos de outros reinos, que nós somos criados simples e ignorantes, aí você vai entender realmente como que isso se processa. Como o tempo é escasso, a gente só pode abordar aqui nas palestras, de uma forma superficial, isso que eu estou dizendo. Para vocês terem ideia, para abordar um capítulo do livro, lá no Espírito da Letra, quem assistir vai ver, que um capítulo ele está gastando 90 minutos em média para explicá-los. 90 minutos de elucidações para você entender um tópicozinho, pequenininho do livro. Então demanda muito, muito tempo, muito estudo, muito esforço. Mas isso é para quem quer. É para quem anseia compreender. Muitos vão pensar assim, para mim basta saber isso. Tudo bem. Para muitos outros vão falar assim, não, eu não concordo com isso. Tudo bem também. Outros vão querer realmente esmiuçar detalhe a detalhe. Ótimo também. Cada um de nós está num patamar e todos os patamares, todas as escolhas são respeitadas. Mas o que eu venho a salientar na noite de hoje é justamente uma orientação para aqueles que buscam respostas. Se você quiser buscar respostas em frases simples, vai ter explicações simples que não vão, de forma alguma, completar todos os ângulos da sua curiosidade. É necessário esforço. Do esforço nasce a evolução. Então, alguns espíritos, alguns de nós, vão realmente marchar à frente porque têm a vontade, têm o discernimento, têm a disciplina de ir por esse ângulo. Outros
ainda vão demorar um tempo um pouco maior, porque ainda estão envolvidos em questões elementares da vida física. Não que isso seja errado. Cada um tem o seu tempo. Outros vão simplesmente ignorar essas informações. Vão falar assim, o que adianta saber quem que eu sou, o que é Deus, o que é isso, o que é aquilo, se minha vida está assim, está assado, e já usa o desculpismo para as suas limitações. Tudo bem, cada um tem o seu time, mas lembrando que a vida é uma constante evolução. Isso está intrínseco em nós. Nós mesmos vamos cobrar. Não vai ser o mundo. Vamos ser nós mesmos que vamos cobrar respostas. Vamos cobrar o pleno entendimento. Isso não me satisfaz. Para alguns que a verdade simplória satisfaz temporariamente, por um espaço de tempo, isso vai ser bem absorvido por ela e vai funcionar. Vai servir naquele grau de adiantamento que ela está. Mas a partir do momento que ela já anseia passar para outro grau mais adiantado, as respostas simplórias não vão mais satisfazer. E virão as interrogações. E você vai querer saber mais e mais e mais. Nessa busca, nós procuramos orientar onde encontrar as respostas. Quem nós somos? Nós somos criaturas que estamos experienciando temporariamente num corpo de carne para desenvolver os nossos padrões intelecto-morais. Estamos plenamente em constante processo de evolução. Tanto biológico quanto espiritual, tanto intelectual quanto moral. Mesmo que nós estejamos parados no tempo, não façamos nada, não movamos um músculo sequer, o nosso pensamento está em constante trabalho. Nós não paramos um segundo. Mesmo quando o nosso corpo físico descansa e nós pensamos assim, estamos dormindo, estamos completamente parados. Isso não é real. Porque nós geralmente desdobramos no momento do sono e temos uma certa liberdade para viver o espírito no plano espiritual por algumas horas. E o contato com esse plano continua a evoluir. Tudo é evolução. Completamente tudo desse universo evolui. Não tem aquela frasinha que a gente aprendeu lá no colégio, no mundo, nada se perde, tudo se transforma, né? Lavoisier. Pois é. Tudo. Nós estamos em constante transformação, em constante melhoria. Mas, tá, e aí, para quê? Vamos supor que a gente compreenda quem nós somos. Beleza. A gente saiba quem é Deus. Ótimo. Mas qual a finalidade de tudo isso? À medida que nós vamos evoluindo, melhorando, aperfeiçoando, nós, naturalmente, vamos entender qual a finalidade de tudo isso. Eu creio que cada um de nós, aqui presentes, já tivemos uma pessoa ou várias pessoas que a gente pode chamar assim de grande amor. Esse grande amor não é um amor homem e mulher que eu estou me referindo, não. Um grande amor assim, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um esposo, uma esposa, um neto, uma neta. Creio que todos nós já elegemos assim, na nossa existência, um ou vários grandes amores. E a gente sabe muito bem
como é estar na presença desses grandes amores. Tudo se transforma. Tudo se torna simples. Tudo tem razão de ser. Tudo se torna belo. A razão da existência da vida, da nossa evolução, é transformarmos esses grandes amores em toda a humanidade. O exemplo maior disso é Jesus. E nós sempre aprendemos que Jesus ama a todos indistintamente. Então a possibilidade de um ser amar a todo mundo existe. E nós somos em que diferentes de Jesus? Nada. Apenas alguns bilhões de anos de evolução. Mas isso são detalhes. O que eu quero notar é que a evolução é constante e vai chegar a um ponto, a um patamar, que nós vamos compreender e amar indistintamente a todos. Então aquela felicidade que nós temos na presença de um ou de outro se ampliará de você ter toda essa felicidade em todos os estágios, em todos os lugares, em todos os momentos. Isso é o que nós caracterizamos e a doutrina nos ensina, que são os espíritos felizes, que chegaram a esse grau de adiantamento. Imaginem como deve ser. Façam a comparação desse sentimento e multiplique-se para todas as pessoas, toda a humanidade. Olha o quanto que nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar e muito na nossa evolução. Então, esse período que nós estamos aqui vivendo, seja no plano terra, seja no plano espiritual, é justamente para aperfeiçoar, para evoluirmos nesses quesitos intelecto-morais, que estão intrinsecamente ligados, para que um dia venhamos a realmente ser aquilo que o propósito que nós somos criados. Deus é amor, nós somos uma criatura, uma criação dele, ou seja, criados à sua imagem e semelhança, se Deus é amor, nós também somos amor. Só que temos que conquistar esse amor por nossas próprias forças, vontade e ações. Para isso, tem que desenvolver o intelecto. Tem que desenvolver o sentimento. Esse livro vai nos dar condições de entender muito sobre quem nós somos. Difícil de ler? É. Difícil de entender algumas coisas? Para alguns, nem tanto. Mas para a grande maioria, uma grande dificuldade. Porém, a evolução requer o quê? Desenvolvimento intelectual. Você tem que saber quem você é, o que você é, para realmente entender aonde que nós vamos chegar. Hoje nós deixamos um pouquinho de lado sobre falar sobre amor, sobre cristianismo, sobre falar sobre relações pessoais, vingança, perdão, etc., coisas que nós abordamos comumente nas reuniões de domingo. Mas eu creio de ser de extrema importância que nós entendamos quem nós somos para saber das nossas responsabilidades nesse mundo. Infelizmente, o tempo para nós desenvolvermos um assunto tão vasto é tão pequeno, que o tempo vai se adiantando e a gente não consegue exteriorizar com clareza tudo o que queríamos. Por isso, aqueles que estão no caminho do entendimento, que querem realmente aprofundar-se, busquem na casa orientações, busquem na casa conhecimento. Nós temos o site, tem muitas informações. Nós temos hoje em dia o YouTube, tem muitos cursos, muitas palestras das mais diversas.
Nós temos muitos vídeos, nós temos muitas palestras, nós temos muitos estudos dos mais variados temas aqui na casa. Procurem informações. Se vocês buscarem informações durante essa vida inteira, o material de vocês, já vão dar um pequeno passo para compreender alguma coisinha. É realmente isso, um pequeno passo. Porque é tão extenso o que nos aguarda que nós só podemos avançar milímetro a milímetro na nossa jornada. Mas, com esforço, a gente chega lá. Espero que tenha aguçado a curiosidade de vocês sobre esse tema. E eu vou, na próxima palestra minha de domingo, fazer a segunda parte. Vamos ver mais a área espiritual, que está abordado nesse livro. E depois, o próximo vai ser um livro bem mais complexo e difícil ainda. Espero que acabe logo, porque não é minha praia, não. Esses termos mais científicos. Eu sou mais para o histórico, tenho mais facilidade para o histórico do que o científico. Mas aí o próximo livro é Mecanismos da Mediunidade, que é um livro que assusta todo mundo. Mas nós vamos abordar alguns temas justamente para aguçar a curiosidade de cada um, para que a gente possa realmente contribuir na evolução, na melhoria de cada um. Tá? Espero que realmente vocês busquem essas informações, são importantíssimas. Procurem lá o Espírito da Letra, na TV Mundo Maior, no programa do André Luiz Suíça, que vai realmente facilitar muito. Aliás, esse é o 10º livro de André Luiz, né? Os 10 livros de André Luiz, anteriores a esse, os 9 anteriores a esse, tem lá no Espírito da Letra o curso de 1 por 1. Você procurar lá o Nosso Lar, Ação e Reação, Missionários da Luz, os Domínios da Mediunidade, vai ter tudo lá o curso de todos eles. Aproveitem, a vida passa rápido. Hoje nós estamos com 20 anos de idade, amanhã a gente desperta com 30, posteriormente você desperta novamente, já está com 40, quando vê está com 60, quando vê está com 80, e quando vê você olha para trás e vê que perdeu muito tempo e já não tem mais tempo de adiantar-se. Tá? Então, busquem equilíbrio e conhecimento. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Infelizmente, nosso tempo passa muito rápido e não tem como abordar mais ângulos do que eu gostaria. Mas que fique aqui a mensagem de quem nós somos. Nós somos resultados de uma evolução constante. Estamos agora evoluindo para nos tornarmos um ser melhor. Que Deus nos abençoe e ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.